viagem, amamos comer um pão gostoso, amamos um cachorro, né? E o amor de Deus, ele está tão além do que nós temos vivenciado, do que nós temos vivido como seres humanos nessa terra, que tem estimulado, hiperestimulado os nossos sentimentos para nos confundir acerca do amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele não está baseado em sentimentos, ele não está baseado em sentimentos humanos, mas ele está baseado em atos benditos da redenção. O amor de Deus, ele é objetivo, ele é redenção objetiva. Houve uma decisão do nosso Deus enviar o seu Filho amado para morrer por mim e por você. Jesus, quando estava suando sangue, ele não estava sentindo o desejo de ser colocado numa cruz. Jesus não estava querendo ir por uma cruz porque os sentimentos humanos, porque Jesus veio como homem, estavam em evolução dentro dele. Porque o que Jesus queria era que, se possível fosse, o Senhor afastasse dele esse cálice. Mas como Deus, obediente ao Pai, ele disse: seja feita a sua vontade. Um ato objetivo de redenção. Então eu quero convidar você a abrir a palavra do nosso Deus, que está lá em 1 João. Achei que a Dona Maria vai se pregar. Eu pensei que ela abriu em 1 João. Falei: ai meu Deus, ela vai falar tudo de 1 João e agora. Mas glória a Deus que ela só passou, né, Dona Maria Aparecida? Então eu quero te convidar para abrir 1 João. Eu quero ler o primeiro capítulo da carta de 1 João. Depois leremos o capítulo 4, só um versículo, e iremos a palavra que Deus colocou no meu coração. Todos abriram? Primeiramente eu quero agradecer também, né, as irmãs que me convidaram, as irmãs da liderança, essa igreja amada, né, mais de Deus, em nome do pastor Sérgio. Quero agradecer a Jussi por essa oportunidade, a minha amiga que veio comigo lá da igreja, Eliana, né, e rever as irmãs que fazem parte da nossa história. Obrigada pela vida de vocês, obrigada pelas orações. Amém? O texto da palavra do nosso Deus diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos, com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam. A respeito do verbo da vida, a vida se manifestou a nós, e vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai. E nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, a nossa comunhão é com o Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Para que a alegria da igreja seja completa. Agora eu quero que você abra lá no capítulo 4. Como que está aí para você? Está muito alto, eu estou sentindo um pouquinho alto aqui. Se puder, cadê o irmão? Está lá, né? Abaixar um tiquinho. Tá certo aí? Eu tenho, né, uma voz assim, de repente está um pouquinho alto. Lá no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 15, que diz assim: aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos no amor de Deus que tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só conhecemos o amor porque Ele nos amou primeiro. Nós só somos capazes de amar porque Deus plantou o amor em nós através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Porque em nós mesmos não haveria capacidade alguma de amar a ninguém. Muitos de nós não têm capacidade nem de amar a si próprio, imagina outro. E a palavra de Deus diz que nós
amou primeiro, porque Ele nos ensinou a amar primeiro, porque o Espírito Santo de Deus coopera conosco quando nós andamos em amor, em direção de cumprir a vontade do Pai. Louvado seja o nome do nosso Deus. Como eu disse no início, quando pensamos em amor, descobrimos inúmeras formas de expressar amor. Amor de uma mãe, amor de filhos, amor de irmãos, amor por um bem, amor por uma viagem e por aí vai. De acordo com Erich Fromm, que eu fui pesquisar, ele diz o seguinte: o amor é uma força ativa no homem, é uma força que rompe pelas paredes e separa o homem dos seus semelhantes, que une uns aos outros. O amor leva a superar sentimentos de isolamento, de separação, de depressão, de desespero, permitindo-lhe, porém, ser ele mesmo. Olha que coisa mais linda. Mas retém a sua própria integridade. No amor ocorre um paradoxo de que dois seres podem ser um, contudo, permanecem dois. Aleluia, o nome do Senhor seja glorificado. Já que nós estamos falando de amor, essa água aqui, já que nós estamos falando de amor, não podíamos deixar de falar um pouquinho do discípulo amado, o autor das cartas, o autor do Evangelho, o autor de Apocalipse. Não podíamos deixar de falar do discípulo amado de Jesus Cristo, um discípulo que caminhou com ele. Por isso ele inicia a carta dizendo que os nossos olhos viram, ouviram os nossos ouvidos, e com as nossas mãos nós apalpamos, porque João, ele tem a autoridade para falar, a autoridade de quem caminhou com ele, de quem comeu com ele, de quem conheceu o Mestre. João tem a autoridade para falar de alguém que mudou o seu ser, alguém que mudou a sua estrutura, alguém que mudou o seu caráter, porque João, Jesus o chamou de trovão. Por quê? Porque João tinha um temperamento forte, porque João tinha um temperamento difícil, porque João, ele era todo elétrico, ele já partia para cima cortando a orelha, porque João, ele tinha esse temperamento. Mas aí de repente, quando nós olhamos para a carta de João, quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos o João falando: filhinhos, amados, amem uns aos outros, amados, o amor de Deus. A gente vê um João que se deixou ser trabalhado pelo Mestre, que se deixou ser trabalhado por Jesus. João é aquele que encostou a sua cabeça no peito do Mestre. João tem autoridade para nos ensinar acerca do amor. E João, quando ele escreve agora o Evangelho, ele tem a intenção de nos apresentar Jesus como Deus, o Verbo encarnado. João tem a intenção de dizer para nós que o Verbo que estava com Deus, lá no primeiro capítulo, que diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada que se fez podia ser feito. O Verbo vivo, que desceu do céu, que deixou toda a sua glória, todo o seu esplendor, que se fez homem para habitar no nosso meio, para mostrar o quão grande amor Deus tem por nós. Porque não havia uma outra forma de demonstrar esse amor senão entregando o melhor de Deus para nós. E o melhor de Deus estava com ele, era o Verbo vivo, que se fez homem, que sentiu as nossas aflições, que sentiu as nossas dores, que sentiu os nossos sofrimentos, mas ele, em amor ao próprio Pai, ele
João apresenta aquele que caminhou sobre as águas. João apresenta aquele que dá visão aos cegos. João apresenta aquele que fala: Lázaro, sai para fora. Porque Jesus é o Deus Todo-Poderoso. E naquela época foi necessário mostrar toda essa divindade para que os não crentes, para que os judeus conhecessem esse Deus poderoso. Mas nós, eu e você, somos bem-aventurados, porque não vimos, mas pela graça e misericórdia nós ouvimos e nós cremos. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Nós cremos que Ele é poderoso. Nós cremos que Ele pode fazer nos nossos dias e nos ensinar, nos dar fundamentos sólidos para conhecermos o Senhor dia após dia. Louvado seja o nome de Jesus. As epístolas, quando elas foram escritas, não se engane, elas são tão atuais nos dias de hoje quanto nos dias que elas foram escritas. Porque a palavra de Deus, ela não muda. Ela é inerrante, ela é imutável, ela não muda. Ela nos transforma. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Não importa o que a sociedade está dizendo, não importa o quanto o mundo está evoluindo, mas o mundo está se distanciando do verdadeiro amor, da origem do amor que é Deus. O homem jamais vai encontrar um amor verdadeiro se não for no Senhor. O homem jamais poderá encher o seu coração, essa infinitude que tem dentro do coração do homem para ir atrás do amor, se não for o eterno para preencher esse amor. Somente Deus pode preencher os nossos corações com amor eterno. Compreendeu o que o apóstolo está nos ensinando? Vai nos ajudar a manter uma forte comunhão com o Senhor, para que permanecemos na verdade. Esta palavra é verdade. Esta palavra é poderosa. Ainda que as pessoas estejam dizendo que essa palavra precisa ser escrita novamente, porque já existe nos dias de hoje projetos para reescrever a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, minha irmã, leia enquanto há tempo. Leia enquanto há liberdade. Leia enquanto você pode andar pela cidade com um livro de capa preta. Porque vai chegar dias que, se essa palavra não estiver gravada nas tábuas do seu coração, tudo que te disserem você vai acreditar. E nós precisamos acreditar nesta palavra, que ela é poderosa. Lá em Romanos 5,8 ele diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A ira do Senhor estava sobre nós. A ira de Deus estava sobre nós, porque éramos filhas da desobediência. E mesmo assim, esse Deus tão perfeito, Ele veio até nós, o céu veio até nós, o céu habita em nós. E Ele nos limpou, nos purificou. Irmãs, isso é muito sério. Ele deu a vida dele por nossas vidas. Ele derramou o sangue dele, Ele viveu as nossas aflições. Ele foi pendurado no madeiro por nós. Nós não podemos falar de amor sem entender a essência do amor. Porque quando nós entendermos a essência do amor, nós exalaremos o amor de Deus ao outro. Não haverá mais discórdia, não haverá mais disputas, porque o amor de Deus vai estar sendo exalado no meio do povo de Deus. E esse amor não serve para mudar somente a minha vida. Esse amor serve para mudar circunstâncias. Esse amor serve para mudar situações desastrosas em nossas vidas. O diabo tem trabalhado muito. Ele tem usado pessoas que estão debaixo da ira de Deus, que não conheceram o amor de Deus, para fazer que a próxima geração não tenha conhecimento dessa palavra. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade, fazer com que essa
essa palavra passe de geração em geração. É sua responsabilidade, mãe, ler essa palavra com seus filhos. É sua responsabilidade ajudar o seu filho a se alimentar do pão da vida, que é essa palavra. Porque senão, amanhã, eles serão enganados por qualquer doutrina. Precisamos nos fortalecer nos fundamentos da palavra do Senhor. Essa era a intenção de João. João queria dizer para o povo de Éfeso: cuidado, porque no meio de vocês está aparecendo pessoas que ensinam coisas que não condizem com a palavra. Estão dizendo que Cristo não é Deus. Se afastem dessas doutrinas. Esses fundamentos são importantes. E baseado nisso, nós podemos aprender 3 lições básicas. 3 lições presbiterianas. Não é? É assim? 3 pontinhos presbiterianos. Primeira lição: o amor é baseado na obediência. Você pode repetir comigo? O amor é baseado na obediência. Então abre lá em João 14:15. Jesus dá a seguinte declaração: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Nosso amor por Jesus, ele não pode ser baseado somente em palavras. Palavras, elas vão, elas se perdem. Você ouve aqui, amanhã você não lembra mais. Quando estávamos longe desse amor, estávamos debaixo da ira de Deus. E estávamos num estado de rebeldia completa. Era impossível obedecer se nós éramos rebeldes. Mas agora não. Agora somos iluminadas. Nossos olhos se abriram para a verdade. Agora eu entendo que o amor de Deus, ele habita em mim, porque o próprio Deus habita em mim. Então, é possível amar ao outro. É possível obedecer a Deus, porque os mandamentos dele não são penosos. Porque não vem de mim nem de você, vem dele. Ele que nos ajuda. Ele que nos ajuda a obedecer. Ele que nos ensina a fazer a vontade dele. E como diz Paulo, por causa destas coisas veio a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas sobre nós veio a graça e a misericórdia de Deus. Todavia o amor de Deus nos reveste de uma natureza que se desfaz para o pleno conhecimento de Jesus Cristo, porque Ele nos amou primeiro, podendo nós amar então os outros, inclusive obedecer a sua vontade. Isso é obediência. Isso é obediência, obedecer à vontade de Deus. A obediência é uma decisão acompanhada de um conjunto permanente de atitudes. Não pode ser só de palavras. O meu amor por Jesus não pode ser baseado em palavras, precisa ser baseado em atitudes. O que eu falo com a minha boca tem que ser refletido na minha vida diária. O que eu falo com os meus lábios precisa ser refletido no meu caminhar. Ei, precisa haver uma coerência entre o falar e o agir. Precisa haver uma coerência no que sai dos meus lábios e como eu estou mostrando Jesus ao mundo. Você sabe por que essa geração de jovens e adolescentes tem se afastado muitas vezes da igreja? Porque não vê coerência dentro de casa. Não existe coerência. O que os meus pais dizem que são da igreja, em casa não são. Coerência, obediência. Obedecer é um ato de amor a Deus. Se eu amo a Deus, eu obedeço os seus mandamentos. E se é isso que eu estou dizendo, precisamos considerar então um objetivo claro. Precisamos obedecer a quem? A Jesus. Precisamos obedecer o que Ele nos manda fazer. Precisamos obedecer o que Ele nos ensina através da sua palavra.
ao Senhor, precisamos obedecer às suas ordens. E as ordens do Senhor Jesus foram: amem uns aos outros como eu os amei. Como que ele amou? Qual foi a expressão do Senhor para a humanidade? E aí João vai dizendo assim: não é um mandamento novo que eu estou dizendo para vocês. Eu digo isso para vocês, igreja amada de Deus. Isso não é um conhecimento novo. Vocês já conhecem. Vocês já sabem do que eu estou dizendo. E João continua: mas ele é antigo, porque vocês já tiveram esse conhecimento desde o princípio. Esse mandamento é a palavra que vocês ouviram. Aquilo que é verdadeiro já está na luz e dissipa as trevas. Se você anda na luz, as trevas são dissipadas, porque luz e trevas não se dão. Onde a luz entra, as trevas têm que sair. Em nome de Jesus. Quem diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, em trevas está. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeços. Mas quem odeia o seu irmão está em trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai. Porque as trevas o cegaram. Não é por palavras, são ações. Ações de obediência, de amar ao próximo. Não é porque eu estou sentindo. Jesus não estava sentindo. Ele não acordou e falou: hoje eu vou me entregar na cruz porque eu estou sentindo que eu preciso ser entregue na cruz. Não. Jesus, no ato de amor, ele entendeu o que é obedecer. Ele entendeu que ele precisava obedecer ao plano de Deus para a humanidade. E por isso ele se deu a nós. O amor, ele pode ser afetivo. Claro, nós sentimos. Somos seres humanos. E o Senhor respeita a nossa humanidade, mas ele precisa ser objetivo. Quando eu digo eu te amo, é afetivo. É gostoso ouvir eu te amo, é afetivo. Mas quando eu coloco comida na mesa, é objetivo. Quando eu ando de mãos dadas com quem eu amo, é afetivo. Mas quando eu pago os meus boletos, é objetivo. O amor não é só de palavras, mas é atitudes também. Por isso que existem tantas pessoas tropeçando por aí afora, no meio do povo de Deus. Pois o amor, muitas vezes, é manifesto através de sentimentos vazios, visando apenas o próprio bem-estar, o meu querer, o meu prazer. Eu vou amar se eu estiver sentindo. Eu vou falar com a irmã se eu estiver sentindo. Nós somos um povo que não vive por sentimentos. Nós somos um povo que não vive por vista. Nós somos um povo que vive por fé. Porque amor é fé, obediência é fé. Porque eu não tenho desejo de obedecer, mas por fé eu sei que Ele vai me ensinar a obedecer. Ah, queridas, é muito sério o que nós fazemos domingo após domingo. É muito sério o que fazemos domingo após domingo. É muito sério o que nós postamos nas redes sociais. Nós somos cartas vivas. Jesus escreveu em nós. Nós somos cartas vivas ao mundo. O que o mundo está lendo? O que o mundo está lendo através da sua vida, da sua obediência? Ou você não consegue obedecer aquilo que Deus tem te pedido para fazer? Ah, queridas, o amor de Deus não é como o amor do mundo, onde eu preciso me sentir bem para demonstrar amor. O amor, ele é baseado em obediência, amar uns aos outros como Ele nos amou. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. João 15:12. Jesus disse: eu te amo, por isso eu te salvei. Amém? Amém. Jesus fez, Ele se encarnou, Ele morreu, Ele ressuscitou para provar o seu amor por nós, por mim e por você e por toda a humanidade. Queridos, nós vivemos num mundo trancados
teria condições de fazer o que ele fez, mas eu creio que pelo poder do Senhor ele me ajudaria. Ele disse o seguinte: pastor acabou de pregar justamente nesses textos que eu estou falando com vocês. Pregou, foi bênção, foi uma unção, muitas pessoas vieram à frente e um jovem veio à frente. E ele chamou a atenção do pastor porque aquele jovem estava extremamente quebrantado. E aí, tudo bem, passou, fechou a igreja, todo mundo foi embora. Quando ele fechou a igreja, que ele saiu lá fora, esse jovem estava sentado lá fora. E aí o pastor olhou para ele e lembrou: é aquele jovem, porque ele me chamou a atenção, é aquele jovem. E ele foi lá e falou para ele: e aí, meu filho, o que você precisa? Ele falou assim: eu entendi o amor de Deus, agora eu quero saber o que Jesus vai fazer por mim agora. Eu quero saber o que Jesus vai fazer por mim hoje, porque eu sou usuário de droga. Meu pai fechou as portas, me abandonou, não me estendeu a mão, e eu estou aqui e eu não sei para onde vou. Pastor, eu estou lá, cadê o povo? Vai todo mundo embora. Como expressar o amor? Ele colocou esse jovem dentro do carro e levou para casa dele. Esse jovem morou 4 meses com ele, um rapaz de 17 anos. Ele alimentou, ele amou, ele cuidou, ele ensinou a palavra, ele expressou o amor de Deus para a vida daquele rapaz. Ele mostrou que é possível sim expressar o amor de Deus aos perdidos. Ele mostrou que é possível sim a igreja expressar o amor de Deus aos perdidos. E esse rapaz trabalhou, e todas as vezes que ele recebia, o pastor pegava o dinheiro dele, ia com ele nas lojas e comprava o que ele precisava e não entregava o dinheiro na mão dele. Mas um dia ele fez um trabalho e recebeu o dinheiro. E aí ele sumiu. Ele desapareceu. Por meses o pastor ficou sem nenhuma notícia desse rapaz. E um dia, quando eles estavam fazendo uma célula, ele morava num apartamento. E aí alguém gritava lá fora o nome dele. Quando ele correu na janela, ele viu que era o rapaz. E ele correu, desceu as escadas correndo para se encontrar com esse rapaz. E aí ele abraçou, esse rapaz o abraçou com toda a força e disse assim para ele: eu vim aqui só para me despedir. Eu vim aqui para dizer para você que você foi o único que me amou em toda a minha vida. Mas infelizmente eu caí e eu não consigo me livrar. Eu só queria que você soubesse que eu sei o que é o amor de Deus. E esse rapaz ficou lindo. E o pastor agarrou ele, que estava com a jaqueta jeans, ele tirou a jaqueta, o pastor ficou com a jaqueta na mão e ele desapareceu. Eu fiquei chocada. Porque isso é expressão de amor. Amar quem pensa como eu é fácil. Amar com quem concorda, com quem eu concordo é fácil. Difícil é amar com os diferentes. Difícil é amar os que não são aceitos. Isso é expressar o amor de Deus. E eu queria te perguntar, querida: você está obedecendo os mandamentos do Senhor? Amando quem Deus tem colocado ao seu lado? Porque para quem eu devo expressar esse amor? Quem Deus colocar ao seu lado? A quem Deus permitir que você estenda as mãos? Talvez você não vai precisar colocar alguém dentro da sua casa. Talvez Deus não vai colocar alguém dessa forma na sua vida. Mas às vezes, apenas um abraço, um olhar, uma atenção, um carinho, uma oração. A oração é uma expressão de amor poderosíssima. A oração, ela é capaz de mudar toda a rota da situação, mudar a vida inteira. Quando meu marido estava com Covid em coma durante 15 dias, eu experimentei um grande amor de Deus através da igreja. Porque a igreja em todos os lugares oravam por nós, ela clamava por nós, e eu via isso como uma expressão máxima do amor de Deus para as nossas vidas. Nós podemos sim expressar o amor de Deus, amando com ações afetivas, mas também objetivas. Amém? O segundo ponto, querido: o amor é baseado na verdade. Lá em João 1 João 1,8, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se eu digo que eu ando na luz, então as minhas atitudes devem ser verdadeiras. Devo andar com a verdade, me importar com a verdade. Não posso dizer uma coisa e viver outra. Eu não posso ser alguém
nossas vidas, ele seja um acidente de percurso e não uma prática cínica da nossa religiosidade, porque nós somos muitas vezes religiosos, mas aí a boa notícia que Deus nos dá através desse amor, que ele diz assim: olha, escrevo essas coisas a vocês para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, e ele é a propiciação dos nossos pecados. Ele pagou o escrito de dívida que era contra nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele quer me ensinar sim que eu devo andar com a verdade, mas se porventura eu não conseguir caminhar desta forma, eu tenho um advogado junto ao Pai. Aleluia, que ele vai lá e fala: Deus, olha aqui essa situação, o Espírito Santo vai ajudar ele, ela vai conseguir mudar essa situação, ele vai trazer arrependimento para aquela vida e vai voltar à rota, vai voltar para o lugar que o Senhor estabeleceu para essa vida. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. E o terceiro ponto, querido, é que o amor, ele é baseado na pessoa de Deus, porque Deus é amor. Você pode dizer comigo: Deus é? Deus é amor. Ele é amor. Por isso eu e você estamos aqui, porque ele nos amou de tal maneira que nos trouxe a esse lugar. Ele nos amou de tal maneira que toda aquela ira que era para estar sobre nós, por meio de Jesus, veio a graça maravilhosa dele sobre nós. Os nossos olhos se abriram e nós conseguimos contemplar as verdades de Deus. Uma das mais profundas necessidades do ser humano é de ser amados. Todos nós desejamos ser amados, todos nós desejamos sentir amor, todos nós precisamos de amor. Mas poucos entendem esse versículo que diz: Deus é amor. Muitos cristãos não conseguem compreender, eles ouvem e não entendem, porque eles acham que é somente sentimentos. Amor é objetivo, é um ato redentivo. E quando falamos que Deus é amor, estamos nos referindo ao amor pessoal que Deus tem para comigo e para você. É necessário compreendermos que Deus nos ama como somos. Deus não espera a nossa perfeição como seres humanos para depois nos amar. Ele nos ama porque Ele é amor, e nós temos parte deste amor de Deus, e através disso nós podemos transformar o mundo, e Ele nos recebe e faz com que nós transformemos o mundo para a glória dele. Lá em Jeremias 31:3 diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Com cordas de amor Ele nos enlaçou e nos atraiu até Ele. Muitas vezes nós temos necessidade, a primeira necessidade é de ter dinheiro, fama, sucesso, tapinhas nas costas, mas o que verdadeiramente nós precisamos é do amor de Deus sobre nós. Precisamos reconhecer que, independente do que eu esteja vivendo, o amor dele é imutável, o amor dele não muda, o amor dele sempre será o mesmo, porque o Senhor não tem sombra de mudança, Ele é ali, Ele é o mesmo, de ontem, hoje e sempre Ele será. Queridas, nesta noite eu fiz toda essa exposição para que você possa compreender que, apesar das dificuldades, que apesar das lutas, que apesar dos gemidos, que apesar das suas lágrimas, que apesar de você ter conquistado muitas coisas, muitos amigos, muitos bens, apesar de tudo isso, nada se compara ao amor verdadeiro do nosso Deus. Nada se compara, porque as lutas passarão, as tristezas passarão. Tristeza, querida, preste atenção, tristeza, querida, ela acaba, Dona Maria Aparecida, acaba.
espero que através de você, através do amor de Deus, você consiga obedecer os mandamentos. Você consiga viver na verdade. Que a sua vida tenha uma coerência entre o que você fala e o que você faz. E que você entenda que o amor está na pessoa do nosso Deus. E se você estiver passando por qualquer situação, não brigue com Ele. Não brigue com Deus. Porque Ele não te deixa. Ele não te abandona. Muito pelo contrário, as nossas dores, elas vão forjando o nosso caráter. As nossas lutas vão nos preparando para que as pessoas possam olhar para nós e reconhecer que Ele é Deus. As nossas lutas vão nos dando a autoridade da dor. Como João tinha autoridade para falar de como que ele viveu com Cristo, muitas de nós temos a autoridade da dor para falar o que Ele fez por nós. E Ele tem vida eterna. Eu queria te convidar para ficar de pé. Se porventura está difícil para você, que você está muitas vezes esperando o amor de pessoas, muitas vezes você está esperando o amor de um homem e você ainda não conseguiu compreender que mesmo que você não sinta esse amor, ele é real. E o Espírito Santo de Deus, ele vai te conduzir nessa caminhada cristã para que você consiga perceber que o amor dele por você é um amor eterno, é um amor real. Se você não está conseguindo viver com coerência, clame a Deus, clame ao Espírito Santo de Deus para que Ele te ajude a viver na coerência entre o que você faz e entre o que você fala. E eu quero orar por você. Quero pedir que você coloque a mão no seu coração. Deus, eu quero te louvar e te bendizer nesta noite, Senhor. Eu quero glorificar o teu nome, Deus, porque a tua igreja, Senhor Jesus, já tem entendido que mesmo que o mundo tenha nos apresentado tantas coisas para nos fazer fugir, para nos fazer sair do caminho que o Senhor tem traçado para nós, um caminho de vivermos na tua presença e de mostrar ao mundo que somos um povo diferente. Somos um povo, ó Deus, separado, um povo santo, um povo que vai viver na eternidade contigo. Por isso, Deus, eu quero clamar por essas mulheres, para que o Senhor, ó Deus, nos revista de toda a autoridade, para que o que nós façamos, ó Deus, possa refletir a tua glória, para que nós entendamos, ó Deus, que a tua palavra não muda, que a tua palavra é real e que nós precisamos viver, ó Deus, como quem de fato, de verdade, já alcançou a verdade, quem de fato já alcançou a salvação, quem de fato já anda na luz e não em trevas, quem de fato já enxergou o caminho. Por isso, Deus, nos ajuda a apontar o caminho, nos ajuda, Senhor Deus, a ser instrumentos de bênção para a vida de outras mulheres. Nos ensina, Senhor Deus, a amar como o Senhor amou. Nos ensina, Senhor. Oh, Deus, nos glória ensina, a Deus, Jesus. aleluia, Jesus. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Deus, sermos essas cartas vivas que o mundo está lendo, que o mundo possa ler Cristo em nós, a esperança da glória. É assim que eu te oro, Senhor. É assim que eu te oro. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.